Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte, pela graça de Deus estamos aqui para o estudo de mais uma lição. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, por mais uma oportunidade de estudarmos a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, revelando a tua graça por cada um de nós. Que o Espírito Santo possa gravar em nossos corações a tua palavra e que possamos colocar em prática o teu querer em nosso viver. Tenhas misericórdia de cada um de nós e perdoe os nossos pecados, nós te pedimos em nome de Jesus. A lição desta semana: o discípulo amado. O verso áureo se encontra em 1 João capítulo 1, verso 2. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O desejado de todas as nações, página 250. Acima de todos os seus companheiros, João, o discípulo amado, se rendeu ao poder da maravilhosa vida de Cristo. O apóstolo João aparece no Evangelho como o discípulo amado, mas essa descrição não vem da natureza naturalmente doce dele próprio. Pelo contrário, ele é um exemplo de como Cristo pode transformar um caráter difícil, um caráter de uma pessoa orgulhosa, uma pessoa impetuosa e competitiva, em um instrumento poderoso de amor e de verdade. Esta lição examina como essa transformação acontece e o que ela significa para nós hoje como discípulos de Cristo. O primeiro tópico, o caráter de João. Nós aprendemos no primeiro tópico, conforme Marcos, capítulo 3, verso 17, os defeitos do caráter de João. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, seu irmão, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. João era naturalmente orgulhoso, autoconfiante, temperamental. Era uma pessoa crítica e vingativa. O apelido Filhos do Trovão resume bem seu espírito instável e explosivo. A verdade é que o Evangelho não esconde nossas falhas, mas as expõe para mostrar o poder de Cristo em restaurar. João não foi escolhido por ser uma pessoa perfeita, mas por ser uma pessoa moldável, alguém que desejava mudança na sua vida. Nós vemos aqui também, no segundo tópico, conforme Lucas 9, 51 a 56. Vemos uma experiência que revelou claramente a tendência vingativa de João e do seu irmão Tiago. Ao serem rejeitados num vilarejo de samaritanos onde não foram recebidos, Tiago e João desejaram então que descesse fogo do céu para destruir os samaritanos. Mas Jesus respondeu a eles: Vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar. A verdade é que Cristo nunca força a consciência de ninguém. Cristo nunca usa coerção. Cristo nunca destrói para converter. A vingança disfarçada de zelo é satânica e não cristã. Um temperamento vingativo pode ser confundido como defesa da verdade, mas Cristo corrige isso. A missão não é vencer os inimigos, mas conquistar os corações para Deus. O segundo tópico, a sede por supremacia. Nós aprendemos no segundo tópico, conforme Marcos, capítulo 10, versos 35 a 37, e Marcos 9, 35. E aproximando-se dele, João e Tiago, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Marcos 9,35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Nós vemos aqui então o pedido que quase dividiu os apóstolos. Tiago e João queriam lugar de honra. Eram orgulhosos, autoconfiantes e ambiciosos por honra.
Queriam ser os primeiros no reino de Cristo. Aqui estava revelada a sede por supremacia que estava no coração deles. Mas Jesus revelou a eles que no reino de Deus, o mais importante é aquele que serve os outros. Jesus lê o coração dos discípulos e ensina humildade. Para Deus, grandeza é serviço e não exaltação. Queridos irmãos e irmãs, a busca por posição na igreja, no lar, no ministério, sempre fere relacionamentos. E Cristo redefine liderança. Liderança, na verdade, é servir e não ser servido, é descer e não subir. É tirar do coração o desejo de ser o maior. Certa vez, João se envolveu num debate com alguns dos seus irmãos, quanto a qual deles seria considerado o maior. Nenhum deles queria que o mestre ficasse sabendo dessa conversa, mas Jesus leu o coração do grupo e aproveitou o momento para lhes ensinar uma lição de humildade. Essas orientações não deveriam beneficiar apenas aquele pequeno grupo que ouviu essas palavras, mas todos os seus seguidores até o fim dos tempos. Aqueles que têm a mentalidade de Cristo não desejam ser mais honrados que seus irmãos. São os que se consideram pequenos aos próprios olhos que serão considerados grandes aos olhos de Deus. Nós aprendemos ainda aqui no segundo tópico, conforme Atos, capítulo 1, verso 6, que os discípulos tinham uma esperança equivocada. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Os discípulos esperavam que Jesus seria um Messias político, que entraria na guerra terrena para restaurar, então, o reino de Israel. E mesmo após anos com Cristo, os discípulos ainda esperavam um Messias no padrão político mundano, um libertador do poder romano. Os discípulos olhavam para as coisas aqui da terra e Cristo apontava para as coisas do céu. Os discípulos olhavam para as coisas terrenas, passageiras, mas Cristo apontava para eles a eternidade. O coração humano muitas vezes resiste o caminho da cruz. A verdade é que muitas frustrações espirituais vêm de expectativas erradas sobre o que Deus poderia fazer. O verdadeiro discipulado exige que desaprendamos sonhos humanos e aceitemos o plano divino. E nós vemos aqui ainda no segundo tópico a correção de Cristo em relação a este pensamento, como Cristo corrigiu João e os demais discípulos, conforme Marcos 9, 38 e 41. Certa vez João viu um homem expulsando demônios e o proibiu de fazê-lo, pois ele não seguia o grupo de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: Não lhe proibais. Quem não é contra nós é por nós. Tiago e João encontraram um homem que, embora não fosse um seguidor reconhecido de Cristo, expulsava demônios em nome do Mestre. Os discípulos proibiram o homem de agir assim e se sentiam certos por terem feito isso. Mas, ao contarem o ocorrido a Cristo, ele os repreendeu. Ninguém que demonstrasse de alguma forma ser amigo de Cristo deveria ser rejeitado. Os discípulos não deviam cultivar uma mentalidade mesquinha e exclusiva, mas manifestar a mesma empatia abrangente que haviam visto em seu mestre. Jesus aqui então expandiu a visão dos discípulos, que era uma visão estreita. O problema deles não era o zelo por Cristo, mas o zelo por si mesmos. Tiago e João pensaram que ao proibir aquele homem estavam zelando pela honra do Senhor, mas começaram a perceber que estavam na verdade zelando por si mesmos. Em seguida, reconheceram seu erro e aceitaram a repreensão. Aqui nós aprendemos algumas coisas importantes. João viu aquele homem expulsando os demônios em nome de Jesus, mas que não fazia parte dos 12. A reação dele imediata foi então que esse homem não está conosco, ele não faz parte do nosso grupo. Assim eles proibiram aquele homem, não por ele fazer algo errado, mas por não fazer parte do círculo deles. O problema verdadeiro aqui, irmãos, não era doutrinário, era o ego dos discípulos. Não era o zelo por Cristo, era o zelo pela posição deles. Eles estavam mais preocupados com a posição deles, a relevância deles naquele momento.
E a atitude dos discípulos naquele momento revelou o orgulho do grupo, né? Eles estavam acima de todos, o desejo de controlar as pessoas e o medo de perder a relevância. Eles queriam ser os principais, os exclusivos de Deus. E eles então estavam achando que somente os 12 tinham autoridade espiritual. Mas Jesus então revelou humildade, a humildade que liberta as pessoas. Cristo disse: não o proíbam. Uma ordem direta de Cristo que foi um corte então no orgulho dos discípulos. Quem não é contra nós é por nós. Ou seja, existem pessoas que, mesmo não estando no nosso grupo, são usadas por Deus. A obra de Cristo é maior do que a estrutura humana. A autoridade não vem da posição, mas vem do nome de Jesus, do relacionamento com Cristo. Cristo mostrou para os discípulos que eles não eram os donos da obra, eram apenas cooperadores com Cristo na pregação do Evangelho. E Cristo também expôs a motivação dos discípulos. Jesus mostrou para eles que eles não estavam defendendo Jesus, mas estavam defendendo a si mesmos, os seus cargos, a sua posição. Era um ciúme, né? Estava parecendo uma competição, mostrando o seu desejo de exclusividade. E Jesus então corrigiu isso, mostrando que o verdadeiro inimigo não era o outro homem, mas era o orgulho que estava dentro do coração deles. O terceiro tópico, um caráter transformado. Nós aprendemos no terceiro tópico, conforme 1 João, capítulo 1, de 2 a 3, o que acontece ao contemplarmos a Cristo. Nós vemos aqui o que aconteceu com João à medida que ele contemplava o caráter de Jesus e o que nós devemos aprender com isso. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ao conviver diariamente com Jesus, João observou a sua ternura, a sua paciência, a sua humildade, e suas próprias falhas então se tornaram visíveis e foram entregues a ele. João aceitou as repreensões. Ele permaneceu com Cristo mesmo sob repreensões e isso permitiu a sua transformação. Ele aceitou a repreensão de Cristo, os ensinos de Cristo, e com o tempo seu caráter foi moldado, foi transformado pelo viver diário ao lado de Cristo. O relacionamento de João com Cristo Jesus, pouco a pouco, então foi transformando o seu caráter, a sua vida, o seu modo de ser, o seu modo de agir. Aceitando Jesus guiar a sua vida, foi isso que permitiu a sua transformação. A verdadeira mudança não vem do esforço isolado, mas da convivência diária com Jesus. O que contemplamos é o que nos tornamos. Depois que foi transformado por Jesus, que mensagem João transmitiu a todos os crentes? João então foi transformado pelo amor de Cristo na sua vida. E a mensagem de João agora foi uma mensagem transformada. Ele escreveu 1 João 2, 3 a 5. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. 1 João 3, verso 18. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Irmãos, nós vemos aqui quando o amor de Deus transforma a vida. O amor divino, quando enche o coração, torna-se poder transformador. Ele domina desejos, purifica motivos e gera confiança plena em Deus. A pessoa passa a obedecer os mandamentos de Deus na sua vida. E a obediência mostra a evidência de conhecer a Deus. E agora era isso que João vivia na sua vida diariamente. Ele obedecia à lei de Deus por amor. E a maior prova de conversão não é talento, não é conhecimento e nem posição. A maior prova de conversão é o amor prático, é a obediência, é a vida prática e constante do amor de Deus diariamente em nosso ser. 1 João 4, 7 e 16.
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. João buscava ensinar aos crentes os grandes privilégios que receberiam ao praticarem o amor. Esse poder que transforma, ao encher o coração, controlaria todos os outros desejos e os elevaria acima das influências corruptas do mundo. O quarto tópico, e quanto a nós aprendemos no quarto tópico, conforme 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Nós aprendemos aqui no quarto tópico, como no caso de João, que condição perigosa prevalecia na igreja de Corinto, a qual também pode facilmente nos dominar hoje. O perigo que também nos ameaça. Se somos carnais, se vivemos na carne, havendo inveja, contendas, orgulho, egoísmo, isso mostra que ainda nós não fomos transformados pelo amor de Deus. É impossível que mentes distraídas pela inveja e contenda compreendam as profundas verdades espirituais da palavra de Deus. Nós aprendemos aqui neste tópico que a igreja de Corinto havia perdido seu fervor espiritual. Orgulho, mundanismo e busca por reconhecimento eram o resultado das discussões, de então estarem acalentando desejos carnais. Mentes divididas não discernem verdades profundas. Essa é a realidade. E toda divisão, irmãos, começa no coração. Quando deixamos crescer o orgulho e quando deixamos de crescer espiritualmente, nós abrimos espaço para competições, para rivalidades, para fofocas, para invejas. Isto pode destruir o povo de Deus. Isto foi um problema até no meio dos discípulos, mas Cristo os corrigiu e eles aceitaram então a repreensão de Cristo. E nós aprendemos aqui ainda no quarto tópico que Cristo os chamou para uma mais alta e elevada vocação. E eles aceitaram esse convite. Não ficaram mais focando nas coisas aqui terrenas, mas estavam olhando agora para as coisas que são do alto. Gálatas 5, 13 a 16. Servir-vos uns aos outros pelo amor. Não vos mordais, mas andai em espírito. Somos chamados também a essa alta vocação, a mais alta vocação. Em Cristo, irmãos, não há rivalidade, não há espaço para rivalidade. Em Cristo não há espaço para brigas e contendas. A verdadeira grandeza está em servir, em muitas vezes sacrificar o próprio interesse e promover a união. A verdade é que o Espírito Santo, ele não atua em ambientes de contenda. A presença de Deus floresce onde há renúncia e o verdadeiro amor entre os irmãos. O quinto tópico, educação, fator decisivo. Como o preparo intelectual pode ajudar ou pode prejudicar. Conforme 2 Coríntios 10, verso 12, Filipenses 2, verso 3 e Colossenses 2, verso 8. Aqui nós aprendemos que a palavra de Deus nos chama para termos cuidado com as vãs filosofias. Cuidado com as filosofias humanas que nos afastam de Cristo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Aqui nos é revelado que a nossa preparação intelectual deve ser primeiramente uma preparação bíblica. Devemos dar lugar primeiro ao ensino da palavra de Deus. Podemos estudar os ensinos acadêmicos, os ensinos seculares, mas esses devem ser submetidos ao crivo da palavra de Deus. Pois a educação, conforme nós nos preparamos, pode ser um fator decisivo para a nossa vida espiritual. O preparo intelectual pode nos ajudar ou pode nos prejudicar. Podemos alcançar o céu ou podemos perder o céu devido ao estilo de vida, até na vida acadêmica e educacional com que estamos nos alimentando. O verdadeiro ensino é que afasta as tendências carnais. O verdadeiro ensino é que tira a competitividade uns dos outros. O verdadeiro ensino é que evita comparações sem entendimento. O verdadeiro ensino é que tira a vaidade, e considera o outro superior a nós mesmos. As escolas cristãs devem então combater a competitividade,
o orgulho e o desejo de destaque. A educação, conforme a palavra de Deus, é uma educação para moldar o caráter, não para exaltar o talento de ninguém. Assim como Abraão formou a sua casa na fé em Deus, o povo de Deus deve educar seus filhos, a sua família, para a obediência e para a humildade. Queridos irmãos e irmãs, a verdade é que o ambiente em que somos formados molda a nossa vida espiritual, molda a nossa visão espiritual. Um lar e uma escola que cultivam humildade e serviço cooperam com o Espírito Santo. Salvação de almas, na salvação da própria família, porque são ambientes competitivos que alimentam a carne e o orgulho. Então devemos ter cuidado com aquilo que nós estamos estudando, né? Porque pode ser um fator decisivo para a nossa salvação ou para a nossa perdição. Queridos irmãos e irmãs, a história de João é uma prova viva de que podemos ser transformados. Cristo transforma caráter difíceis em caráter renovados por Deus. Cristo transforma temperamentos difíceis. Cristo, somente Ele pode transformar um coração orgulhoso em um coração amoroso. Irmãos, nós aprendemos aqui também que a ambição por posição é prejudicial. Cristo transforma a ambição por posição em serviço humilde, em serviço em favor da causa de Deus e do próximo. Cristo pode transformar um coração duro, um coração exclusivista, pode ser transformado em coração cheio de compaixão. A verdade é que um filho do trovão pode se tornar o apóstolo do amor. Isso foi o que aconteceu na vida do apóstolo João e também pode acontecer na nossa própria vida, pela presença e pelo relacionamento com Cristo diariamente. O mesmo Cristo que conquistou João deseja nos conquistar hoje e fazer de nós um instrumento para a sua causa, um instrumento pela unidade, um instrumento pelo serviço, pela humildade e pelo amor redentor da salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe para que possamos compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.